Vamos lá, gente. Vai começar mais uma aula e hoje vai ser o desenvolvimento humano, as diferenças entre os países e o objetivo do milênio. A gente vai começar primeiro com essa charge aqui. Então, o IDH avança, mas a educação é o ponto fraco. Então, sabe dizer como funciona esse tal de IDH? Eu não sei dizer nem como funciona o tal de ABC. Então, dá para vocês começarem a interpretar, tá? Essa charge aí. Então, e o que vem a ser esse desenvolvimento humano, né? O que é isso? Vocês com certeza já ouviram falar dessa frase, né? Desenvolvimento humano. Vocês também já devem ter ouvido falar sobre os objetivos do milênio. Então, a gente sabe que os países eles são muito diferentes, então são heterogêneos, né? Então os países em desenvolvimento, que são aqueles países mais pobres. Então, entre a década de 40 e 60, então várias guerras e guerrilhas, né, eclodiram na África e na Ásia. Então esses países viviam sob uma dominação, né, de vários países. E eles queriam, né, o seu processo de independência, tá? E aí começou a ocorrer o processo de descolonização. Então, a maioria deles ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto países na África como países na Ásia. E aí vai surgir vários países independentes. Só que todos os países independentes, eles estão marcados por profundas desigualdades e também dificuldades, né, socioeconômicas. Então, todos eles têm altas taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, muitos países, nesses países nascem, né, muitas crianças e ao mesmo tempo morrem muitas crianças. Então, morrem muitas crianças antes de completar um ano de vida. Baixa expectativa de vida. Então, geralmente, né, nesses países da África e da Ásia, as pessoas, né, morrem ao completar 60, 55 anos, 54 anos. Então, tem países que têm uma expectativa de vida muito baixa. Subnutrição, aí a gente destaca principalmente os países da África, tá, onde aquelas crianças, né, são desnutridas, não tem aquele peso, não tem a quantidade de calorias adequada. Outro índice muito forte é o analfabetismo, então, pessoas que não sabem, né, nem ler e nem escrever. Então, isso é muito comum em todos os países. Inclusive no Brasil também é alta, né, a taxa de analfabetismo aí em torno de 10%. Se a gente colocar os analfabetos funcionais, aquele que apenas decora o nome, né? Como escrever e ler o nome. Então, isso aumenta lá para 20%. Então, problemas associados à pobreza extrema. Então, novamente, os países da América Latina, da África e do Sudeste Asiático. Então, todos os países têm em comum esses problemas. Então, a partir desse problema vai surgir o conceito, né, de subdesenvolvimento e de terceiro mundo. Então, é muito comum a gente ouvir essas frases, né, países de terceiro mundo, países, né, subdesenvolvidos. Então, só que, segundo a ONU, né, e o Banco Mundial, a maioria dos países da África, da Ásia e Latino-Americana, todos os ex-colônias têm padrão de vida inferior aos, né, necessário, como, né, uma boa alimentação, moradia, saneamento básico, saúde, educação e trabalho. Então, todos esses países eles têm em comum que eles foram colonizados. E eles têm justamente isso, uma péssima alimentação, péssimas moradias, ou não moradia nenhuma, não tem saneamento básico ou de péssima qualidade, não tem saúde, não tem educação e não tem trabalho. Então, todos esses países eles têm problema estrutural, tanto social como política. Economias fracas, né? E dependente, né, de outras economias. A gente também pode lembrar novamente, todos os países que foram colonizados para exploração são países, né, pobres economicamente, são países que não têm muita, né, perspectivas de vida, na sua maioria. Então, a maioria desses países eles continuam exportando produtos primários de origem agropecuária e mineral, ou seja, esses países eles não têm tecnologia, não investem em ciência, não investem em educação para poder exportar produtos, né, com valor agregado, produtos industrializados. Então, o principal produto do balanço comercial são os produtos agropecuários, então eu vou vender algum produto agrícola, né, algum animal ou algum minério que eu vou tirar do subsolo, tá? E vendo bruto no valor muito baixo. Esses países são chamados países em desenvolvimento, na maioria deles tem condições precárias de vida, tá? Então, a balança comercial deles vai ser devido a esse produto, mas eles não vão exportar tecnologia. Segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, há países emergentes e países menos desenvolvidos. A gente vai entender um pouquinho sobre essas nomenclaturas, tá? Então, durante muito tempo se utilizava as seguintes nomenclaturas.
país de primeiro mundo, país de segundo mundo e países de terceiro mundo. O que seriam os países de primeiro mundo? Os países ricos, né? Os países desenvolvidos hoje. Eu posso citar o exemplo: Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Reino Unido, Canadá, Japão. País de terceiro mundo seria todos os outros países, né? Que não é classificado como esses países desenvolvidos. Então eu traria aqui Brasil, Argentina, México, todos os países da América Latina, todos os países da África e os países do Sudeste Asiático. E país de segundo mundo? Alguém saberia me dizer quais são? Quando a gente pergunta, ninguém acerta quais seriam os países de segundo mundo. Então, os países de segundo mundo eram os países, né, socialistas, que também hoje não existe. Nós só tem um país, dois países completamente socialistas, que é a Coreia do Norte e Cuba, e sendo que nós temos, né, a China, sendo que ela é socialista, porém com abertura, né, econômica, né? É o que a gente chama hoje de economia de transição. A gente também tinha essa nomenclatura, né? País desenvolvido e país subdesenvolvido. Então, só eram dois grandes grupos. Então, os países ricos, os países desenvolvidos, novamente os países ricos, como eu falei, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão, todos os outros entravam como país subdesenvolvido, inclusive o Brasil. Outra nomenclatura também muito utilizada, países do norte e países do sul. Então, os países do norte, do hemisfério norte, eram os países ricos, mesmo dentro desse grupo tendo países pobres, né? E os países do sul eram os países, do hemisfério sul eram os países, né, pobres. O Brasil também está aqui. E aí é muito comum a gente ver um mapa que a gente tem uma linha, né? É uma regionalização, onde ele faz uma curva em torno da Austrália e da Nova Zelândia. Por quê? São países que, apesar de estar no hemisfério sul, são países com características de países do hemisfério norte. Porque de fato são países ricos, né? A Austrália, a Nova Zelândia são países ricos, apesar de estar no hemisfério sul. Então, essas nomenclaturas aqui são nomenclaturas, né, do passado. Não se utiliza mais elas hoje em dia, tá? Pode aqui alguém falar, mas não se utiliza mais. As nomenclaturas hoje são, então, as nomenclaturas que a gente utiliza vão ser os países desenvolvidos, países emergentes, países em desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos são os países ricos. Os países, né, em desenvolvimento são os países pobres. Então, a gente vai estar aqui a maioria dos países da América Latina, da África e do Sudeste Asiático. Mas tem algumas exceções, que seriam justamente os países emergentes. Os países emergentes seriam os países intermediários. Então, aqueles países que não chegam a ser um país rico, mas também não é um país muito pobre, que exporta de alguma maneira alguma tecnologia, algum produto industrial. Então, nos países emergentes aqui, a gente entraria, por exemplo, Brasil, Argentina, México, África do Sul, o país. Entraria aqui Turquia, tá? A China, a Rússia, a Índia. Outra nomenclatura, né, uma bem moderna, são os países centrais, países semiperiféricos e países periféricos. Então, os países centrais são os países ricos, os países semiperiféricos, os menos emergentes, Brasil, Argentina, México, Índia, Rússia, China. Países periféricos são os países pobres. Então, a maioria dos países da América Latina, do Sudeste Asiático e da África. E ainda tem uma nomenclatura, né? Dois grandes grupos seriam os países ricos e os países pobres. Lembrando de maneira geral que os países desenvolvidos, os países centrais, os países ricos, são aqueles países que têm tecnologia de ponta, que investem maciçamente em educação, que exportam, né, produtos com valor agregado. Os países emergentes semi-periféricos, né, seriam os países que estão no meio, né, intermediário. Eles têm algum tipo de tecnologia, né, não como a tecnologia dos países desenvolvidos. A mão de obra não é tão qualificada como dos países ricos, né? E os países em desenvolvimento, os países periféricos, os pobres, são todos aqueles, né, que vivem principalmente de exportar produtos, né, agropecuários e produtos minerais. Então, segundo o glossário do G20, países emergentes são aqueles, né, cujos países estão em rápido processo de crescimento e industrialização. Transição entre os países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. Então, hoje não se utiliza mais o termo, né, sub, e sim em. Então, os países de desenvolvimento é como se a gente quisesse dizer que eles podem chegar a ser países desenvolvidos. Então, não deve-se evitar o termo sub, e sim falar país em desenvolvimento, tá? E os emergentes seriam os países intermediários que estão nesse processo aí. Então, segundo, né, a ONC-TAD, os países menos desenvolvidos são os mais vulneráveis, aqueles que apresentam graves problemas socioeconômicos e os piores índices de desenvolvimento humano. Então, são os países mais pobres do mundo. E aí, novamente, a gente vai citar os países da África, os países da América Latina e os países, né, do Sudeste Asiático.
Então, todos eles têm em comum problemas, né, de corrupção, problemas de um baixo IDH, ou seja, baixa expectativa de vida, baixa escolarização, número alto de alfabetização, mortalidade infantil. Então, todos esses problemas serão comuns a esses países. Então, a gente tem 49 países nessa situação. Então, 33 está localizado na África, 15, né, na Ásia, né, um na América, que é o Haiti. Então, esses países, né, nesses altos graus, que colocam eles como esses países bem pobres, sabe? Então, os antigos países socialistas são chamados hoje de economias de transição, aqueles que saíram do socialismo e passaram, né, para o capitalismo. Então, outros exemplos de países em dificuldade a gente pode destacar aqui. Singapura. Então, é um país de IDH muito elevado, então 0,947. Então, ele tem a 23ª posição, né, 2007. Então, é uma das economias mais competitivas do mundo e aparece no grupo das economias em desenvolvimento. Ou seja, mas ele tem características de um país rico, desenvolvido, olha só o IDH dele. Mas ele na classificação ele está numa economia em desenvolvimento. Romênia é um país ex-socialista, o IDH 0, né, 837. Então, é 63ª posição, mas é dos países mais atrasados da Europa. Então, por ser um do grupo da União Europeia, está no grupo das economias desenvolvidas. Então, às vezes, essa classificação também, né, não bate nesse sentido. Então, esse país aqui tem características de país desenvolvido, mas está no grupo dos ricos. Esse aqui tem características de país desenvolvido, mas está no grupo dos pobres. Então, às vezes não vai bater, entendeu? Mas para ver a diferença. Então, acho que vocês têm esse mapa ali no livro. Então, aqui está mostrando, né, os países que a gente citou, mais pobres. Então, a gente tem economias desenvolvidas, são essas laranjas. Então, a gente vai ter aqui a América do Norte com o Canadá e Estados Unidos, a Europa Ocidental, a gente tem aqui a Austrália, né, Nova Zelândia, Japão. Economias em transição, então todos aqueles países que eram socialistas, né, e hoje estão dentro do capitalismo, inclusive, né, a China só que a China tem abertura de mercado, diferente. Economias em desenvolvimento, que aí são esses países mais pobres aqui, país da África, né, país também, tá principalmente na África. E os países menos, economias em desenvolvimento, aliás, esses verdes aqui, e os países em desenvolvimento, menos desenvolvidos, que são esses que tem os tracejados aqui, a maioria está na África. Então, mostrando essas diferenças socioeconômicas. Então, segundo o Banco Mundial, né, a África subsaariana é onde estão os maiores países menos desenvolvidos. Lembrando, o que é a África subsaariana? É aquela África negra, né? A África ariana é a África branca, está acima do deserto Saara, e abaixo do deserto Saara seria a África subsaariana, então a maioria da população negra do mundo. Então, ele tem um elevado número de pobres, tá? E vive com menos de $2 por dia. Então, isso é considerado abaixo da linha da pobreza. Então, quem vive com menos de $2 por dia, a maioria está na África. Então, é mais um contingente de pobre, né? Maior contingente de pobre, se a gente for falar em país, qual país que tem a maior quantidade de pobre, então seria a Índia, tá? 850 milhões de indianos vivendo com menos de $2 por dia. Quando a gente fala de continente, a gente vai para a África, tá? São 600 milhões de africanos espalhados por 47 países da região ao sul do Saara. Então, quando eu falo de país, o único país vai ser a Índia, até porque é a segunda maior população do mundo. Quando eu falo de continente, vai ser a África. E só para não confundir. Então, o terceiro continente de pobres se encontra na China, né, na China, 400 milhões. E também a China é um dos países que mais tirou pobres da linha, tirou pessoas, né, da linha da pobreza. Apesar de ser o terceiro, mas é o país que mais contribui para pessoas saindo dessa condição. Então aqui a gente tem uma tabela, dados de 2007. Então, a Coreia do Sul, né? Então a gente tem um total aqui da população, né, de 48 milhões. E as pessoas que viviam com menos, era menos de 2%, né? Pessoas que viviam com menos de $2. Aí nós temos aqui Rússia, também menos de 2. Romênia, né, 3. México, 4. Argentina, 11. Brasil, 12. 12% da população vivendo com menos de $2, tá? África do Sul, 42, né?
China 36, Haiti 37. Lembrando, gente, o Haiti é um país da América. Então a gente confunde achando que o Haiti é da África, tá? Índia 75, Etiópia, lá na África 77, Nigéria 85% da população vivendo com menos de $2. Então é um caso de extrema pobreza. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, são realidades opostas, porém inseparáveis, que todas elas resultam do processo, né, de mundialização do capitalismo. Então, o capitalismo ele gera desigualdade também nos países envolvidos, né? Lógico que essa desigualdade elas são menores, elas são pontuais, diferente dos países, né, mais pobres do mundo. Então, o desenvolvimento do capitalismo foi maior nos Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, onde se encontram os países envolvidos. É bom lembrar também que onde existe esse país envolvido é porque esses países ou já nasceram ricos ou exploraram outros países, tá? É bom deixar isso bem claro. Alguns já nasceram ricos e todos eles exploraram também outros países. E aí, então por isso que eles são países desenvolvidos, né? Eles são os pioneiros, estão na frente. Então na América Latina, Ásia, e especialmente na África, o continente que mais sofreu com o imperialismo europeu e o que menos cresceu economicamente no período. Então, se a gente for analisar, todos os países da América Latina foram colonizados, né? Principalmente por Portugal e Espanha. Então, todos são atrasados economicamente. Na Ásia e na África, houve um imperialismo, né, europeu. Então, vários países repartiram esses países para tirar suas riquezas. Aí não chegaram, só chegaram lá e foram se apossando, tirando riqueza, partindo, né, terras. No caso da África, houveram, né, as fronteiras artificiais. Então, vários grupos étnicos foram divididos, separados, né? Então, foi uma perca muito grande para esses países. Então, todos eles são atrasados economicamente. Aqui a gente tem, né, uma diferença que mostra um pouco da renda per capita. Então, ou seja, a média que, né, cada pessoa deveria ganhar, né, em dólares. Então, a gente tem aqui a Europa Ocidental, né, em 1500, fazendo um comparativo, 774, 1870, 1974, 1950, 1998, né, 17.921. Novo Mundo, novamente mostrando Japão, Ásia, tirando o Japão, América Latina, África. Então você já vê de cara, a África são os países que, né, têm uma menor renda per capita. Depois vem a América Latina, depois vem a Ásia e o Japão, né? Porque o Japão está na Ásia, mas o Japão é um país rico, um país desenvolvido, tá? Então por aqui a gente consegue ver os três contingentes, onde estão os três contingentes de pobres. Na África, na América Latina e na Ásia, né? No Sudeste Asiático, mais precisamente. Então aqui nas porcentagens comparativas, 3,4, 13 e 5,1. Aqui nós temos alguns contrastes, né? Nós temos aqui uma imagem onde você vê que condomínio do Morumbi, muito bonito, e ao lado a gente vê uma favela, Paraisópolis. Então isso aqui se chama de um contraste urbano, se chama de uma desigualdade social, né? Lado a lado, aqui o mundo rico e o mundo pobre. Esse outro exemplo aqui é na Argentina. Então tem aqui Buenos Aires, né? A parte rica e à frente ou ao fundo, né? Nós temos aqui uma favela. Então, isso são contrastes urbanos, isso são desigualdades sociais. Então, embora a desigualdade socioeconômica não seja exclusividade do capitalismo, esse sistema econômico produz profundas desigualdades no interior de cada país, entre as nações do mundo. Então, no socialismo existe desigualdade? Com certeza, existe desigualdade, né? Não foi um sistema que vingou, que deu certo. Mas também o capitalismo gera desigualdade econômica. Então, sempre vai haver incluídos e excluídos. Tá? E, no geral, se a gente for analisar, ela provoca mais exclusão do que inclusão. E quando se critica o capitalismo, não é que alguém queira se tornar socialista, comunista. É no sentido que você tem que buscar um capitalismo menos selvagem, buscar algumas alternativas para diminuir essas desigualdades. Então, país emergente, né? Um exemplo de país emergente: Brasil, Argentina, México, Chile, Peru, né? Na América Latina. Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Malásia, Tailândia, na Ásia. China, Rússia, Polônia, Índia, Turquia, África do Sul, Colômbia e Venezuela. São outros exemplos de países emergentes.
Índice de Desenvolvimento Humano, né? O que que é isso? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, para analisar a qualidade de vida da população, além do indicador socioeconômico, né? Como a gente já analisa que é o PIB, Produto Interno Bruto, PNB, Produto Nacional Bruto. Então, também a gente tem que considerar alguns fatores sociais, como a expectativa de vida, mortalidade infantil e o analfabetismo. Além disso, também os políticos, ou seja, que vai ser os direitos humanos, a participação na política, né, da população. E também a sustentabilidade ambiental. Então, hoje a questão ambiental também está dentro, né, desse índice de desenvolvimento humano. Mas quando eu falo índice de desenvolvimento humano, IDH, eu vou analisar três pontos. A expectativa de vida, né, quantos anos as pessoas, até quantos anos as pessoas vão viver. Então, quanto mais maior a idade da expectativa de vida, quanto mais pessoas viverem, melhor para esse país. Eu vou analisar a questão do analfabetismo, ou seja, do acesso à educação. Quanto mais pessoas tiverem acesso à universidade, menos analfabetos tiver, melhor esse país. E também vou analisar a renda per capita. Então, qual é a média que cada pessoa desse país ganha? Então, são esses três itens que vai formar o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Então, em Desenvolvimento Humano 2007, acho que o livro você está mais atualizado. Então, a gente vai analisar aqui. O desenvolvimento humano ele varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais distante, pior vai ser. Então, aqui a gente tem desenvolvimento humano elevado. Então, a partir de 0,900. Então, eu vou ter os países aqui do norte, no caso da América do Norte, os Estados Unidos e Canadá. Vou ter Europa Ocidental. Vou ter Japão. Tá? E também aqui a Austrália. Desenvolvimento entre 0,800 e 0,999. Então, seriam os intermediários, né? Então, os países emergentes. Então, eu tenho aqui o México, o Brasil, Argentina, Chile, tá? Turquia. Desenvolvimento humano, né? Entre 0,800 e 0,699 também é considerado emergentes. E tem os abaixo, que são os amarelinhos aqui. Então, eu vou ter a maior parte dele na África, no Sudeste Asiático e também na América Latina. Então, até 0,500 é considerado um IDH baixo. Essa tabela aqui, vamos dar uma olhada. Então, a gente tem aqui país com IDH alto. Noruega, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Coreia. Então, 0,971, 960, 56. Então, seja mais próximo de 1. Então, a expectativa de vida aqui deles é 80, 82, 79, 79 anos. Não muito boa. A taxa de analfabetismo, ó, quase 100% todos são alfabetizados. Então, apenas 1% não são. Então, isso é muito bom. A renda per capita, ou seja, a média que cada pessoa desse país ganha. 53 mil, 33 mil, 45 mil, né? Então, muito bom. Vamos lá para outra ponta, os países de desenvolvimento abaixo, né? IDH muito baixo. Então eu vou ter aqui Etiópia, ó, 0,414, Nigéria 0,340, expectativa de vida apenas 54, 50 anos, quantidade de analfabetos, taxa de alfabetização, apenas 35% são alfabetizados, 28% são alfabetizados, a renda 679, 607. Então, muito baixo, tá? Ainda continua aqui Sudão, Haiti, Índia, África do Sul, China, tá? Então já tem características de países emergentes. O Brasil, a gente está no país emergente. Então, 813 é o nosso DH, expectativa de vida 72 anos, taxa de alfabetização 90%, ou seja, tem 10% de analfabetos. Aí eu falei no início da aula, se a gente colocar os analfabetos funcionais, aqueles que sabem só desenhar o nome e ler, isso aqui vai para 20% de analfabetos, tá? Então seria 80 aqui. Nossa renda per capita 9 mil, né? 566 dólares. Lembrando que é uma média, né? Tem gente que não ganha nada disso no nosso país, tá? Deixando bem claro, é uma média. Então você pega o total de riqueza do país e divide pela população. Então a média não significa que todo mundo vai receber esse valor, não. De jeito nenhum. Tá? Então para vocês terem aqui uma panorâmica, né? Do IDH, da expectativa de vida, taxa de alfabetização e a renda, a média da renda da população. Então, para a gente entender aqui o IDH mais uma vez, né? Antes de calcular o IDH, então a gente tem que analisar essas três dimensões aí, que é a esperança de vida, nascer, educação e a renda, né? Como a gente falou. Então, os valores mínimos para cada, né, indicador primário. Então, o desempenho de tudo isso vai gerar, né, esse valor aí, que vai variar de 0 a 1.
Então, vai lá, valor pesquisado menos valor mínimo, valor máximo menos valor mínimo. Então, isso aqui vai dar o nosso DH. Então, ele é calculado como uma média simples, né, nos índices parciais. Então, expectativa de vida ao nascer, né? Então, valor mínimo, valor máximo, aliás, 85 anos, valor mínimo 25. Taxa de alfabetização, 100%, valor mínimo zero. Taxa de escolarização bruta, né? 100, também zero. E renda per capita, 40 mil, 100. Depois dessas equações aqui, nós vamos chegar àquele valor entre zero a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais distante, pior. Índice de corrupção. Então, a gente também observa que nos países, né, que tem um baixo IDH, o índice de corrupção também vai ser alto, tá? Então, quanto mais pobre for esse país, significa que o índice de corrupção também ele vai ser alto. Então, o IPC, né, vai ser justamente o que vai analisar esse índice de corrupção. Então, ele varia de 0 a 10, tá? Então, 0 é altamente corrupto e 10 é altamente limpo. Então, aqui é o seguinte. Então, o país mais corrupto do mundo, nós estamos vendo aqui, é a Somália. Aí, Sudão, Haiti, Rússia, Etiópia, Argentina, México, Brasil. Então, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, né? Como a gente às vezes acredita. Então, tem países piores que a gente. Então, os países aqui considerados altamente limpos, né? Que não é corrupto. Nova Zelândia, em primeiro lugar. Suíça, Noruega, Japão, Estados Unidos. Mas, principalmente, Nova Zelândia, Suécia e Noruega são os países considerados, né? Sem nenhum tipo de corrupção, o mínimo, né? Possível. Então, o IPCC ele varia de 0 a 10. Então, quanto mais próximo de 0, mais corrupto ele é, e quanto mais próximo de 10, menos corrupto esse país é. Vou analisar aqui um pouco aqui no livro. Então, já falou aqui dessa heterogeneidade, né? Da questão do terceiro mundo já falamos também. Aqui, mais ou menos a classificação, né? Não, uma outra classificação que nós temos, então, os países de fronteira, né? Os países mais pobres, digamos assim, os países emergentes, os países desenvolvidos. Isso aqui já deu o exemplo da Romênia, Coreia do Sul. Aí vamos observar aqui outra classificação que nós temos, né, das economias. Então, as economias mais desenvolvidas são essas tracejadas, e aí a maioria está na África. A gente tem as economias de desenvolvimento, né, as que estão também no cor clara, mas sem os tracinhos. As em transição, tá? E as economias desenvolvidas, que são, novamente, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, né, Japão. Então, as diferenças socioeconômicas, a gente falou, né? Eu comentei que geralmente os países que têm o baixo IDH também vão ser os países que têm o alto índice de corrupção, também vão ser os países que investem mais em armas, por exemplo, do que em educação, ciência e tecnologia. Então, é comum todos os países terem vários problemas, tá? E a maioria deles são da África, do Sudeste Asiático e da América Latina. Então, nessa tabela aqui a gente tem, né, jogadores socioeconômicos, Noruega, né? Estão muito bem. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Argentina, Rússia, né? Então, o crescimento vegetativo em média, né? Até 2014 era de 1 ponto. Então, a gente teve as crises aí. Mortalidade, né? Então, também se a gente for analisar, é baixo onde tem a mortalidade mais alta. A gente vai ter aqui na Arábia Saudita, né? Argentina e Rússia. O acesso à água. Então, a maioria desses países também tem acesso à água, tá? Na outra ponta aqui, as que têm uma renda média. Então, o Brasil está aqui, México, Romênia, China, África do Sul. Então, crescimento aí de 1, né? A gente tem aqui mortalidade. Tá, África do Sul 41, tá? Brasil 16. Acesso à água. Então, não tá tão ruim. A África do Sul, né? 93%. E aí temos de média baixa e de baixa, né? Então, olha só aqui. Então, a renda, né? 2.000, 1.000, 900, 800, 300. Né? A questão do crescimento vegetativo aqui da população média de crescimento, né? 4, 2, 3. Mortalidade é muito alta, olha. 98, 69, 93, 48, 109. Acesso à água, né? É muito pouco.
Então, todos esses países aqui né, da renda baixa, são países que têm um baixo DH, são países que têm altos índices de corrupção, são países que têm, às vezes, alguns conflitos, né? São países que estão na extrema pobreza, que são justamente aquelas pessoas que vivem com menos de US$ 2 por dia, né? Então, em 2000, né, o país que tinha pessoas vivendo em extrema pobreza, né? A Índia, já comentei sobre isso, né? Depois a gente tem a China. Se for falar de continente, nós vamos falar da África, né? O continente africano é o que tem o maior número de pessoas pobres espalhadas pelos seus países. Regiões, né? Com maiores contingentes de pessoas extremamente pobres. África subsaariana, Sul da Ásia, Leste da Ásia, América Latina e Caribe, Oriente Médio, Europa e Ásia Central. Então seria as regiões que têm pessoas vivendo, né, na extrema pobreza. E aí a gente vai observar que a ONU criou, né, os objetivos do milênio, que justamente era por quê? Para combater alguns desses problemas, sendo que o principal dela era a pobreza, né, e não o subdesenvolvimento. Então tinha que combater a pobreza mesmo, pessoas que não têm o que comer, por exemplo, tá? Ter acesso à educação, igualdade de gênero, né, respeitar o meio ambiente, ajudar as mulheres grávidas. A gente tem aqui uma imagem com a África, né, dentro de uma gaiola, né? País que sofre muito, país que tem bastantes desigualdades bem profundas. Aqui nós temos, né, os países abaixo da linha internacional da pobreza extrema. Então a gente tem aqui Rússia, Romênia, Argentina, México, Brasil, China, África do Sul, Índia, Sudão, Nigéria, Haiti e República Democrática do Congo. Nós temos aqui a população e a porcentagem, né, de pessoas vivendo com menos de US$ 1 por dia, né? Menos de US$ 2 por dia. Então, notadamente, os maiores estão na África, Sudeste Asiático. Nós temos um país aqui na América que é o Haiti, tá? Como vocês conseguem observar. Já falamos disso aqui, né? Desenvolvimento. Subdesenvolvimento são realidades opostas, porém inseparáveis. Tudo isso devido, né, ao capitalismo selvagem, como é colocado. Então, o capitalismo vai sempre gerar excludentes. Então, aqui nós estamos em outra tabela mostrando a região selecionada, né, renda per capita. Então, Europa Ocidental vai ter uma maior quantidade de renda, tá? Japão, então aqui a Ásia sem o Japão, América Latina e África são novamente mostrando os três continentes, né, com menor renda per capita. Sobre a distribuição de renda, né? Então a gente tem aqui os 10% mais pobres e os 10% mais ricos, né? Então o que eu vou observar aqui? No Brasil, por exemplo, os 10% mais pobres só corresponde, né? Esse é o dado de 2013, a 1%, né, da renda nacional. E os 10% mais ricos, eles ficam com 40% da renda nacional, ou seja, 41% da riqueza. Então é muito injusto. Então apenas 10%, né, desse grupo de ricos fica com a maior parte da riqueza. Ou seja, dá para ver claramente que no Brasil existe uma péssima distribuição de renda, assim como na África, né, no México, na Argentina. Então, o problema do Brasil, né, é a má distribuição de renda, a corrupção que é muito alta, né, e a fiscalização, péssimos gestores que nós temos no geral. O índice do Gini aqui é de 52,9%. Então, o que é esse índice de Gini, né? Coeficiente de desigualdade recente, é o melhor do seu criador estatístico italiano, né, Corrado Gini, e revelado como a renda está distribuída em sociedade. Esse coeficiente varia de 0, que indica plena igualdade, né, a 100, situação de máxima desigualdade. A Eslovênia é o país que apresenta, né, a melhor distribuição de renda e a África do Sul a pior. Alguns países como a Arábia Saudita não fornecem esses dados ao Banco Mundial. Então o índice Gini ele vai de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, né, significa que tem uma boa igualdade. Quanto mais próximo de 100,
é uma máxima desigualdade, certo? O Brasil está aí, ó, em 52, né, o índice. Está um intermediário, né, digamos assim. Então, já falei um pouco aqui sobre o índice de desenvolvimento humano, tal. Só mais uma vez para mostrar. Então, as dimensões que a gente vai avaliar, né? A expectativa de vida ao nascer, os anos de escolaridade média, né? Escolaridade esperada. Então, tem que ter menos pessoas analfabetas e mais pessoas na universidade. Então, quanto mais esse número, né? Menos analfabetos e mais pessoas na universidade, melhor. A renda per capita, quanto maior a renda, né? A média da população, melhor. E quanto mais anos também você viver, melhor. Então, esses índices é que vão formar, né? O IDH. O índice de expectativa de vida, o índice de educação e a renda per capita. Algumas imagens da idosa aqui no Japão. Então, o Japão é o país que tem o maior número de pessoas com 100 anos, né? Que doa, né? Catar, um exemplo aqui das pessoas, né? Que tem uma renda boa. E aqui nós temos pessoas, né? Estudando. A imagem aí. Então, aqui ainda falando do desenvolvimento humano, né? Só mostrando aqui no mapa. Então, baixo, tá? Vocês estão vendo aqui África, Sudeste Asiático, né? América Latina. Levado, né? Novamente, coincide, os mesmos de sempre. Acho que eu já mostrei isso aqui, tá? Essa tabela, tal. Percepção e corrupção em estágios frágeis, né? A gente já viu também de corrupção, estágios frágeis, justamente os países que têm todos os problemas sociais, né? Um baixo IDH, né? Baixa expectativa de vida, um índice de escolarização baixa, mortalidade infantil muito alta, né? Índice de corrupção alta, pessoas que, os países que vivem principalmente de exportar matérias-primas como, né, agrícola, pecuária, extrativismo mineral. Então não tem valor agregado, não tem produto industrializado, não investe em ciência e tecnologia como deveria, né? Então aqui mostrando no mapa, né, o índice de corrupção. Então a gente vai notadamente ver que os países, né, menos corruptos são os países ricos, né? Mas mesmo assim também tem corrupção. Então nós temos aqui, né, o Canadá, Estados Unidos, né, ó, alguns países da Europa, Austrália. E os países que têm um maior índice, justamente os países da África, América Latina, Sudeste Asiático, tá? Então, quanto mais forte a cor aqui, altamente honesto, quanto mais fraca a cor, né, altamente corrupto. Mostrei essa imagem aqui, né, lá no slide, então que está no livro. Então, acho que já está mais atualizado, né? Então, aqui nós já temos. Hoje, o país mais honesto é a menos corrupto, a Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Suíça, Noruega. Então, dados novos. Os países, né, mais corruptos continuam Somália primeiro, a Coreia do Norte, né, Sudão, Afeganistão, Sudão do Sul, Haiti. Com certeza esse gráfico cai na prova, né? Então, vamos prestar atenção nele. Vocês têm um infográfico no livro, dá uma olhada, né? Então, corrupção, né? Os tipos de corrupção que nós temos. Então, a gente tem corrupção na advocacia administrativa, a gente tem corrupção, né, do tráfico de influência, né? Aquelas pessoas que vão tentar conseguir alguma coisa porque tem alguém num cargo alto. Nós temos a corrupção eleitoral, essa nem se fala, né? A compra de votos, principalmente. A gente tem aqui também a corrupção por crime de responsabilidade, né, fiscal. Então, principalmente prefeitos, vereadores, governadores. A gente tem aqui, né, inserção de dados falsos no sistema de informação. A gente tem improbidade administrativa, aqueles que administram, né, e não fazem uma prestação de contas, né, honesta. A gente tem ainda, tá, corrupção ativa, corrupção passiva, né, emprego irregular, parcelação de contrato, violação do sigilo funcional. Então, diversos tipos de corrupção presente, né, no mundo, né, seja, né, na administração pública, seja também na privada. Então, existe corrupção em todos os lugares, todos os setores. Algumas imagens que vocês vão ler algumas notícias. Ah, falando da violência dos estados frágeis, né? Então, tem um novo índice que é o índice de fragilidade desses estados, né? O IF, que também está associado com o índice de corrupção. Então, eles vão casar. Então, os países corruptos também vão ser os países que são considerados, né, frágeis, países fracos. E aí, novamente, eles estão onde? Na África, tá? Subsaariana. 3 na América Latina, né? E 3 na Europa.
Esse aqui tem um mapa para entender melhor. Então, os países vermelhos são os países em alerta, né? As cores de lilás a rosa são os países, né, em atenção, né? Os países amarelos seriam os países estáveis, né? Os países azul, né, essas coloração azul e verde, seriam os países sustentáveis. Então, mais uma vez, a gente vai observar que vai coincidir países de índice frágeis, países de alta corrupção, países de baixo IDH, todos eles vão coincidir, tá? Então, esses índices são comuns a todos esses países, tá? Então, os 5 estágios mais vulneráveis, né, e os 5, né, mais selecionados. Então, os 5 mais vulneráveis vão ser Sudão do Sul, Somália, República Africana Democrática, República Centro-Africana, Sudão, República Democrática do Congo, né? Aqui na outra ponta a gente tem Finlândia, Suécia, Noruega. Observa que vai coincidir com o índice de países honestos. E aqui países corruptos, países pobres, países ricos, tá? Então todos esses índices vão coincidir. Novamente também dá uma olhada, tá? Neste gráfico. Tabela, nós temos aqui os gastos públicos. Então, a Arábia Saudita tem gastos públicos com despesa militar é muito maior. Olha só que contradição. Países pobres acabam investindo mais, né, desculpa, em países, investindo mais em setores militares do que investir em setores sociais, por exemplo, educação, saúde, habitação. Aí a gente observa aqui que os Estados Unidos, China e Noruega, né, eles investem, né, uma porcentagem menor, porém o PIB deles são imensos, tá? Mas mesmo assim, investem bastante também nesses setores. Então, despesas com saúde, né, então são menos aqui nos países mais pobres. Então, isso aqui é uma contradição muito grande. Então, a gente vai observar também que nesses países mais pobres, aí como a Arábia Saudita, Sudão, Líbia, República Democrática, eles acabam, pegando, né, os adolescentes, incentivando-os a entrarem, né, nas forças armadas, justamente para favorecer esses grupos, né? Então, uma coisa bem interessante aqui, né? Para superar a falta de perspectiva socioeconômica, o desalento que supera os países pobres deve-se romper o ciclo vicioso, pobreza, guerra, pobreza, principalmente no chamado estado frágil. Contudo, essa não é uma tarefa fácil, por causa de diversos interesses envolvidos, tanto dos grupos que detêm o poder nesses países como, né, dos exportadores de arma, mas a tomada de consciência internacional da importância de combater a pobreza e da esperança, né, que mobilizou os países do mundo a estabelecer os objetivos do milênio. Então, não tem outro meio de acabar com isso, não investir em igualdade social. Se acabar com a fome e a miséria, né, valorizar a educação, investir em educação, investir em ciência e tecnologia. Então, só assim vai acabar esse ciclo aqui, pobreza, guerra, pobreza, tá? Vamos conhecer aqui, por exemplo, qual seria os objetivos do milênio, que era, né, uma tentativa de até 2015 diminuir esses índices aqui. Então, ela foi criada, né, em 2000, lá em Nova York, e os objetivos do milênio, né, também consta dessa declaração do milênio das Nações Unidas, que cada um assumiu, né, os 8 compromissos que deveriam ficar em prática até 2015. Então, alguns foram alcançados e outros estão ainda, né, em processo. Então, o primeiro objetivo do milênio seria erradicar a extrema pobreza e a fome. Então, lógico, como eu já falei, a maior parte dos países pobres estão naqueles da África, na América Latina e no Sudeste Asiático, tá? Então, a gente tem aqui dados de 90, 99 e 2015. Então, a gente observa que houve uma redução, mas ainda está alta. Então, aqui nós temos, né, ó, homens, né, com a média aqui, pobreza extrema, né, em 1990, 47, 2015, 14. Então, houve uma queda. Atingir o ensino básico universal. Então, a educação, né, para todos, atingir o maior número de pessoas, né, deixar o maior número de analfabetos possível no mundo. Então, a gente tinha em 2000, né, 100, hoje a gente caiu para 57 milhões. Então, a África subsaariana acaba sendo, né, o que tem um número muito alto, tá? Pessoas matriculadas aí.
Na África aumentou um pouco. Promover a igualdade entre os sexos, né, a autonomia das mulheres. Então, valorizar mais a mulher, né? Então, na Ásia, a gente tem a taxa, né, de matrícula no ensino fundamental. Então, 74 para meninas, 103, aí aumentou para 103, né? Dos meninos aqui, então continua, né? Então, as mulheres eram menos. Então, já temos agora mais mulheres no ensino. Dados de 90, dados de 2015. 90% dos países têm mulheres no parlamento, né, desde 1995, mas ainda é pouca as mulheres, né, na política, então precisa incentivar mais. Aqui nós temos reduzir a mortalidade na infância. Então nós temos, né, no mundo, né, a cobertura de vacinação em 2000 era de 73%, em 2003 84%, então aumentou, então ponto positivo. Melhorar a saúde materna. A gente teve um aumento, né, de 59 para 71, tá, por cento. Nós temos aqui combater o HIV/AIDS, a malária e algumas outras doenças. Então a gente teve aqui de 2003 para 2014, a gente teve um aumento substancial de 0,8 para 13, então isso é positivo. A África subsaariana ainda que tem o maior número, né, de casos, né, de alguma dessas doenças. Então está dando um exemplo aqui de mosquiteiros, né, que foram doados, né, conseguidos para diminuir a questão dos mosquitos diversos, né. E a gente poderia incluir agora aqui nesse momento a pandemia, né, que está acontecendo no mundo, então a ciência tem que ajudar a desenvolver uma vacina para ser distribuída, né. Garantir a sustentabilidade ambiental, então, por exemplo, acesso à água, né. Então, de 90 para 2015, né, aumentou aí 4,2, mas ainda é muito pouco também, tem muita gente que não tem acesso à água, e aí a maior parte está na África. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, os países ricos, né, contribuem também com os países pobres, os países emergentes, na pesquisa, na ciência, né, desenvolver tecnologias que possam ajudar a, de fato, melhorar o mundo, né. Então, acesso à internet, por exemplo, teve um aumento no mundo, mas ainda não é o suficiente. A distribuição da riqueza ainda é muito concentrada também. A gente vai ficar por aqui, a gente vai agora para o Skype para a gente tirar nossas dúvidas, gente.